Graças e paz a todos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Nós vamos estudar hoje, se Deus permitir, do 1 ao versículo 10. Vamos ler, fazer essa leitura primeiramente. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Como é que começa o ministério de Jesus? Como começa? O ministério de Jesus começa com o batismo, vamos dizer assim, onde uma voz do alto diz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E logo que Jesus sai das águas do batismo, o que acontece com Jesus? Ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Jesus fica 40 dias no deserto, jejuando. Eu entendo que jejum é oração, é entrega, é um momento onde aquele que busca a presença do Criador, ele se abstém de muitas coisas para poder estar diante de Deus. E aí eu olho para Jesus, autor, Senhor, Deus, e ele ora. Ele está diante de Deus logo no começo de seu ministério. E se a gente for ver todo o ministério de Jesus, todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, em todo o tempo Jesus orou. Ele estava com as pessoas, curando, fazendo milagre com os seus discípulos, daqui a pouco ele saía e ia orar. Jesus se afastava dos seus discípulos e ia orar, várias e várias vezes. E hoje a gente vê uma igreja que não entende oração. Eu não estou falando da casa, não estou falando da igreja que a Rogéria congrega, ou da presbiteriana, eu estou falando da igreja que se chama Igreja do Senhor, a igreja de Cristo, aquela que diz que vai herdar o céu, uma igreja que não sabe orar, e eu me incluo nisso, porque às vezes a gente confunde oração com pedir, eu quero, eu preciso, ou então oração com sofrimento, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por isso. E o ministério que o Senhor tem para as nossas vidas, de oração, é muito maior do que a gente entende. E eu vou ser bem sincero para os irmãos, quando eu leio essa palavra e vejo o que acontece hoje, eu vejo que ainda estamos muito distantes, que hoje é tão difícil de entender de verdade o que é estar diante de Deus em oração. E por isso eu queria trazer um pouco, não é tudo que tem sobre oração, não é. É um pedacinho que Paulo trata com Timóteo para advertir, para corrigir a igreja de Éfeso que Timóteo vai estar pastoreando. Paulo está dizendo para Timóteo, vai para aquela igreja lá, vai para o meio deste povo e ensina eles a orar. Olha o versículo 1, entende que Paulo está dizendo para Timóteo? Admoesto-te, pois, antes de tudo. Ele já começou a carta no capítulo 1, correto?
ele dá a saudação, ele fala de falsos profetas, falsas doutrinas, ele fala do seu ministério, da graça que veio sobre ele para pregar o evangelho, e ele começa no capítulo 2 dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo. Entenda, o primeiro lugar é o que eu vou falar para você agora. Para você fazer o que você vai fazer, você primeiro precisa entender que isso é o mais importante. Antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Timóteo, antes de tudo. Igreja, antes de tudo. Ore. Ore de que forma? Suplicando. Só suplicando? Não. Intercedendo. Só intercedendo? Não. Com ações de graça. Porque se fosse só súplicas, a gente ia entender que era só a gente ficar suplicando: Deus, eu preciso, Deus, olha, Deus, a situação. E a gente entra naquele desespero porque a gente vê a situação do Brasil, a situação do mundo, a situação em que o mundo está gerando contra o evangelho, contra os cristãos, e a gente ficaria: eu te suplico, Deus, por favor, porque suplicar é insistir em algo, para que aquele a quem a gente está suplicando possa ouvir e vir de encontro ou providência com aquilo que a gente tem pedido. Mas ele não fala só suplicar, porque Deus sabe do nosso pedido. A Bíblia diz que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, eles repetem orações o tempo todo, como se Deus estivesse surdo. Então, esse suplicar não é ficar martelando ou na mesma tecla pedindo algo do mesmo jeito. É se humilhar diante de Deus para que Deus possa entender, ouvir. Claro que Deus já entende, Deus sabe, mas é mais para que a gente entenda que a gente precisa estar humilhado diante do Senhor. Não se pede algo para o Senhor como se Ele tivesse o dever de nos dar. Mas se pede algo para o Senhor, entendendo que Ele pode ter misericórdia e compaixão de nós. Porque Ele pode dar como pode não dar. Porque Ele é Deus. Então, suplicar é se humilhar diante de Deus em favor. Mas Ele não para só na súplica, Ele diz intercessões. Interceder é por algo, por alguém, não é por você. Então, com súplicas e intercessões, é você ver a dificuldade em que está alguém, ou o mundo, ou o país, ou os governantes, e a gente entender que nós precisamos nos colocar com humildade, pedindo o favor de Deus, não só por nós, mas também por outros. Por outros, para que a gente entenda que Deus não tem que me favorecer, mas que as pessoas têm que entender que Ele é Deus. Ele vai falar sobre isso. E não só com súplicas e intercessões, mas com ações de graça. Eu fiquei 2, 3 horas nessas ações de graça para poder entender. Vamos lá. Admoesto, pois, que antes de tudo se façam depredações, está ali, deprecações, ou súplicas, intercessões e orações por todos os homens. Quando a gente fala assim, a gente está falando para quem? A gente está dizendo para Deus, né? A gente vai orar e interceder para Deus. Mas aí no final ele fala assim, por todos os homens. É para Deus ou é para os homens? Nós suplicamos a Deus em favor dos homens. As ações de graças é para Deus ou são para os homens? Ações de graça. O Senhor nos deu graça. O Senhor nos deu graça. É interessante que ação é o mover, correto? É algo que você, é como se Deus tivesse, é como se Paulo estivesse falando para Timóteo. É como não, Paulo está falando para Timóteo. Ore a Deus, mas também haja. Faça voluntariamente. Da mesma graça que você recebeu de Deus, faça aos homens. Entenderam? Eu não posso pegar algo que Deus me deu de graça
e agora cobrar os homens daquilo que Deus não me deu permissão de cobrar. É com ações de graça. E agora eu faço com o favor que Deus me deu, eu faço aos homens. Por exemplo, as boas obras. A gente vê alguém necessitado. Deus abençoe a sua vida, que você receba muitos bens, bota o teu dízimo ali, que amanhã a tua despensa está cheia. E o cara sai daqui cheio de fome. Entenderam? Cadê a ação de graça? Cadê o entendimento da graça que veio sobre mim? Cadê a piedade que Cristo teve por mim, a misericórdia que Cristo teve por mim, e agora eu dispenso ao outro? Entenderam? Então, as orações, as súplicas, as intercessões, elas também têm que ser com ação, tem que ser com o mover do coração, para que as pessoas vejam que a gente não só ora, mas que também a gente age. É claro, na medida em que a gente tem, porque a gente não pode dar o que a gente não tem, ok? A gente tenta, e graças a Deus, eu louvo a Deus por esta igreja, que a gente faz no que é possível, ajudar pessoas. Quando não se é possível, a gente não tem como, mas que a gente entenda isso. O Senhor tem nos chamado a orar, a suplicar, a clamar, insistir humildemente, não só por nós, mas por outros, com ações de graça. Louvando a Ele, agradecendo a Ele pelo favor que Ele fez por nós e também dando, da mesma forma que Ele fez pelas nossas vidas. É o que Ele diz nesse começo de texto, por todos os homens. Quando se fala por todos os homens, não é para a gente fazer diferença, né? Ou diferença, como diz a dona Ana Cristina em casa. Diferença entre as pessoas. Não. Se foi para um, é para o outro também. É naquele entendimento de fé que o Senhor nos dá, de entender que todos são iguais diante de Deus. Eu não posso tratar um melhor do que o outro. Eu tenho que fazer da mesma forma. E aí ele complica agora a situação, porque ele vai dizer no versículo 2, dizendo assim, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Aí você fala assim, poxa, olha só, eu posso orar, interceder, favorecer alguém, mas que esteja no mesmo patamar que eu. Mas eu vou orar por um rei, por um governador, por um prefeito, por um presidente, que tem tudo na mão? Me poupe, mas Deus fala para que a gente haja da mesma forma com todos. E não só com todos, mas também por esses que estão no governo. A gente erra, porque a maioria das coisas que nós fazemos é reclamar, é blasfemar, é querer ir contra eles. Então há uma guerra sempre, e a gente sabe disso, é o tempo todo, esta guerra de política, de partidos, de povo e governo, e a igreja esquece o seu papel, que é para estar orando. A gente tem que estar orando com o entendimento de que foi Deus quem colocou ele lá. Todos os governantes, prefeitos, ministros que estão hoje no governo, não foi simplesmente porque alguém decidiu colocá-los lá, foi porque Deus moveu o coração, as pessoas, para que esses estivessem lá. Se torna muito mais sério. Então o papel da igreja em oração é muito mais sério do que a gente pensa. Não é simplesmente dizer que Deus resolva o problema do Brasil e arranque e lance na cadeia todos esses que estão fazendo mal. Que Deus venha com justiça, mas que a gente ore intercedendo para que esses homens conheçam a verdade e entendam que está debaixo do poder de Deus é entender que uma nação é regida justamente, honestamente. Ele vai falar sobre isso. Então, mas o que eu quero trazer hoje para nós, como igreja, nós precisamos orar. Antes de tudo, orar. Hoje há uma guerra também muito grande com questão de teologia. Essa questão as pessoas se tornaram com mais bagagem de conhecimento teológico.
Hoje você abre um Google e você aprende muitas coisas, você tem uma variedade. Às vezes você consegue estudar mais no Google do que às vezes num seminário, assim, de trazer conhecimento. E aí você começa a adquirir tanto, mas tanto conhecimento, que daqui a pouco você já não sabe mais o que é verdade. Porque são tantas informações que aí você bota uma coisa na tua cabeça e acaba falando sobre aquilo e brigando com todo mundo em tudo quanto é lugar. E aí a gente perde o nosso papel principal de como igreja, de anunciar o evangelho com pureza e de orar por todos os homens, de orar por esse país. Ele vai falar assim, olha só, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Parece algo tão distante, tão longe. E, ao meu ver, olhando humanamente, é impossível a gente ter uma vida quieta e sossegada. Mas aí é o que eu quero trazer para os irmãos. Será que o que Paulo está dizendo para Timóteo é que vai ter uma paz tão grande, se você orar, que a gente vai beber água de coco todo dia, comer alcatra todo dia, todo mundo vai ter sua casa própria, a conta de luz vai vir baratinha, não vai vir conta de luz, melhor ainda, vai ter conta de luz 0,800 para toda a população. Será que é isso que ele está falando? Eu queria que vocês abrissem, eu sei que eu mudei a ordem, mas coloca para mim, por favor. Jeremias 29, do 4 ao 9. O povo está lá na Babilônia. Olha só o que Deus diz para esse povo que está cativo. O povo foi levado cativo. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Já começa a entender, vocês estão presos aí porque fui eu que mandei. Vocês pecaram contra mim, vocês não buscam a mim, vocês esqueceram de mim, vocês conhecem as leis, mas não me conhecem. Então, vocês foram levados cativos porque eu mandei vocês serem cativos. E aí ele vai dizendo assim, ó, versículo 5, aí ele fala, parece que ele vai falar assim, pode deixar, eu vou resolver o problema de vocês vão apanhar bastante, e daqui a um tempo eu busco vocês. Não, ele fala primeiro assim, ó, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins. Olha só, eles estão lá na Babilônia, cativos. E Jesus, ó, Deus está falando para Jeremias, fala para esse povo, lá na prisão de vocês, lá na Babilônia, lá naquele lugar, vocês vão, o quê? Edificar casas. Vocês vão habitar lá. Vocês vão fazer plantações lá. E vão comer do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Essas tomai mulheres aqui, não é as mulheres da Babilônia, não, tá? Era a mulher do próprio povo. E tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Viram? Versículo 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis, entenderam? Vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Em suma, alguns estavam falando, não se preocupa não, não vai ser assim não, vai ser de outro jeito, coisa e tal, e Deus está falando para eles, é lá que vocês vão ser estabelecidos, mas não parem, continuem, estabeleçam, enriqueçam naquele lugar,
estão debaixo de opressão, estão debaixo de outra cultura, estão debaixo da opressão maligna de outra cultura. Mas o que vocês vão fazer? Vão procurar a paz. Aonde tem paz no mundo? Em lugar nenhum. Aonde que é a paz? Em Deus. Continuem me buscando. Clamem por mim. Orem por aquele lugar. Orar não quer dizer que aquele lugar vai ser transformado, mas é orar para pedir que Deus vai agir com justiça para que o povo dele tenha paz em qualquer situação, em qualquer momento, até que o Senhor responda e os traga de volta. Foi o que aconteceu. Só que agora a gente não vai sair mais para algum outro lugar. O único lugar que nós vamos sair agora daqui, no meio dessa opressão maligna, dessa cultura diabólica e tantas outras coisas que tem nesse mundo, é daqui para o céu. O Senhor quer que a gente ore, que a gente multiplique, que a gente cresça. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado aonde nós estamos, mas a igreja precisa orar. A igreja precisa clamar a Deus, a igreja precisa pedir a Deus que a paz dele venha no nosso meio, para que o nome dele seja exaltado. Então, esta paz aqui que Paulo está falando com o Timóteo, né, a vida sossegada e quieta, é para que o nome dele cresça, para que o nome dele apareça no meio deste mundo confuso. Não é para que a gente não tenha problema, mas é para que o nome dele seja levado. Paulo fala sobre isso, não lembro qual é a carta, mas ele diz assim: ore por nós para que a palavra tenha livre acesso. Paulo, quando esteve preso, muitos judeus foram até ele na cadeia, e lá ele falou da palavra, ele teve tempo, ele teve sossego para falar da palavra. Lá muitos se converteram. Então, nós temos que pedir com entendimento, com sabedoria, de entender que a nossa vida neste mundo, nós teremos perseguições, mas que a paz de Deus ela precisa rodear o nosso coração para que a gente tenha uma vida sossegada quando a gente clamar por esse povo que precisa dele. Não só precisa dele, como serão corrigidos por ele. Mas a igreja precisa se manifestar. A igreja quer saber de brigar, de mostrar que sabe da Bíblia, que sabe que a igreja é melhor. Alguns falam que minha igreja é melhor, que resolve os problemas. Lá tem profeta, ali tem adivinho, aqui tem não sei o quê. Lá tem palavra, mas não tem. Porque não oram, não se faz antes de tudo clamor a Deus, não se busca a Deus em primeiro lugar. A gente só quer falar, a gente só quer arrumar confusão, a gente só quer ver o circo pegar fogo, mas a gente não quer botar o joelho no chão, por nada nem por ninguém. O Senhor nos chama a orar, a clamar por todos, e por este governo, e pelos ladrões que estão no governo, e por aqueles que tentam e contra aqueles que querem fazer o bem no governo. A gente precisa orar. A gente não pode mais ficar brigando uma luta que a gente não vai ganhar no tapa. Nunca. Nunca. Não estou falando isso que a gente vai deixar as coisas do jeito que estão. Se alguém vier falar alguma coisa, calma aí que eu estou orando. Não vai se manifestar. Mas a gente não pode manifestar de forma agressiva e de forma a desdenhar, de forma a blasfemar, aonde o nome de Deus não é exaltado por nós. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Então, o que o Senhor nos pede é orar por todos, antes de tudo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos voltar às boas práticas de oração. A primeira coisa que a gente precisa fazer é orar. Aí ele diz assim, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 12, que é o texto principal. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Orar é bom, clamar é bom, suplicar, interceder é bom, é agradável diante de Deus. Uma igreja que não ora é como se, na verdade, não agrada a Deus.
É uma igreja que está sendo desagradável a Deus. É uma igreja que não busca a Deus. A igreja que não ora, a igreja que não clama a Deus, a igreja que não intercede, a igreja que não se humilha diante dele, é uma igreja que é desagradável a ele. É uma igreja que não tem o favor dele. É uma igreja que não tem a mão dele. Não pode ter, é impossível ter, porque não tem contato com o Criador, não sabe o que ele quer, não entende o que ele quer, porque não tem intimidade com ele. Por isso nós precisamos orar. Nós precisamos ser agradáveis, fazer o que ele nos pede. Fazer o que ele nos pede, ao invés de blasfemarmos, ao invés de gritarmos, ficarmos discutindo, irmos diante dele com humildade, clamarmos pelo seu favor. E aí ele vai dizer aqui no versículo 4 e versículo 5, ele vai dizer que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Bem, essa parte aqui é o que eu estou tentando trazer para os irmãos, porque todos os homens não serão salvos. E a gente sabe isso porque desde o começo da humanidade, muitos já foram para o inferno. E alguns pegam esse versículo 4 para dizer que toda a humanidade vai ser salva. Alguns dizem até que alguns vão para o inferno, vão ficar um tempo, e depois Jesus, quando voltar e restaurar todas as coisas, vai tirar essas pessoas do inferno, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. E aí cai em contradição, porque toda a Bíblia fala que aquele que não crer será condenado, e a condenação é eterna. Eu preciso falar isso para que as pessoas não fiquem iludidas. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que todos os homens precisam conhecer a verdade. Não quer dizer que todos os homens serão salvos, mas eles precisam conhecer a salvação. Se nós tivermos uma vida de oração, de intercessão, e for nos dado a liberdade de pregar o Evangelho, todos ouvirão sobre a salvação e o conhecimento da verdade. Todos, o Senhor vai nos permitir falar a muitos, e muitos ouvirão. E não é nem pelo poder da igreja, mas é pelo poder mesmo da sua palavra, que muitos estão se convertendo. Porque é impossível que a gente entenda de outra forma, porque a Bíblia nos conta e nos mostra que é daqui para pior. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Diz agora que o Facebook não deixa mais você botar nem glória a Deus, porque é discurso de ódio. Eu não fiz o teste não, mas eu vou fazer. Vou botar glória a Deus para ver se vai. Porque vinha uma informação para dizer lá, isso é discurso de ódio. Estão tentando calar a nossa boca com um monte de coisa, com coisas pequenas. Estão chamando de milícia digital. Daqui a pouco a gente pode ser preso por estar falando uma verdade. E as pessoas dizendo que nós estamos fazendo um discurso de ódio. Então, é muito sério, nós precisamos orar, suplicar, pedir a Deus para que não entre nenhum governo que venha assolar a igreja, mas para que a gente tenha liberdade de continuar proclamando o nome do Senhor. Entendo, e eu não tenho dúvida disso. A Bíblia declara que se Deus não abreviasse os tempos, nem os eleitos seriam salvos. Porque eu vejo que a igreja está esquecendo de buscar a face do Senhor. Nós estamos caminhando cada vez mais, parece que para um penhasco. Se o Senhor não nos salvasse com mão forte, ninguém seria salvo. Mas eu não posso deixar de falar que a igreja precisa ser alertada. Nós precisamos parar com as nossas questões bobas e começar a clamar a Deus, buscar a face do Senhor. E ele diz nesse versículo 5 que é isso que nós pregamos. O que nós pregamos? Porque há um só Deus. Por que clamamos a Deus? Para que haja liberdade, para que haja uma vida quieta, para que nós possamos pregar o Evangelho e anunciar a verdade. Qual verdade? Que há um só Deus. E não é só um Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens. E aí ele refere-se a Jesus Cristo como homem, para entender que, olha só no versículo 6, que dá um entendimento completo, fala assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Por isso ele diz, o mediador é Jesus Cristo, homem.
porque se a palavra estivesse no céu, ela não morreria por nós, ela veio como homem na terra, então ela sofre e nos dá o direito da salvação. Por isso que Paulo está dizendo que é esta palavra, existe um só Deus e um só mediador que faz este acesso dos homens a Deus. É Jesus Cristo, aquele que veio e padeceu. Não é Maria, não são os profetas, não é. Não é ninguém. Só existe um, é Jesus Cristo. E acabou. Em toda a palavra, ele vai nos declarar e nos mostrar isso. Por quê? Porque ele mostra que ninguém pôde padecer como Jesus. Ninguém. A gente tem que abrir esse parênteses para poder entender. Maria padeceu? Não. Os apóstolos padeceram pela palavra, não pelos meus pecados. Entendem isso? Então isso tem que ficar gravado na nossa mente, porque só existe um, é Jesus Cristo, homem, aquele que padeceu pelo meu e pelo pecado de vocês. Ninguém mais teve esse direito. Então o que nós pregamos é esta palavra. E pelo que suplicamos, para que Deus nos dê oportunidade de continuar falando em favor dos homens, para que abram os seus olhos, para que entendam, para que venham a se converter, para que conheçam a salvação, para que conheçam Jesus Cristo e sejam libertos, porque senão serão condenados. Ok? Versículo 7. Para o que fui, Paulo dizendo, constituído pregador. Ele foi constituído, e essa palavra é muito boa da gente entender, que ele está debaixo de uma constituição, né? Paulo foi constituído, ele está debaixo de uma autoridade, ele não inventou, ele agora tem o seu manual, a regra que vem de Deus. Eu fui constituído pregador, de quem? De Deus. E apóstolo, e ele enfatiza, digo a verdade em Cristo, não minto. E doutor, né, mestre dos gentios na fé e na verdade, não só dos judeus, mas de todos os homens, para que conheçam a verdade. O que eu falo vem de Deus. Aí, versículo 8. Quero, pois, que os homens, agora para a gente, senhor Rafael, senhor Paulinho, senhor Eduardo, Adilson, se vê o vídeo, Henrique, se vê o vídeo, né, o Zé, os homens, né, das esposas, Ismael, dessas mulheres que estão daqui, né, ele fala, olha o que ele disse para nós. Ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Aí eu me arrebento, porque eu não oro em todo lugar. Ele está dizendo que antes de tudo, volta lá no começo, antes de tudo, vai casar? Antes de tudo, vai constituir família? Antes de tudo, ore, e principalmente os homens, sejam homens, porque os homens deixaram de ser homens e deram o lugar, porque vocês veem as mulheres orando, mas os homens não. Hoje os homens estão batendo boca, eles querem discutir a Bíblia, mas não querem conhecer a Deus. Eles querem mostrar as suas razões, querem mostrar os seus entendimentos, as suas filosofias, as suas ideias, mas não oram, não se humilham. E é por isso que o mundo está desse jeito, porque não tem homem valente, não tem homem que ora. É só o homem metido a besta, ou besta metido de homem. Ou uma coisa ou outra. Não tem. E ele fala para nós, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Em todo lugar. Se humilhem. Sejam homens e se humilhem diante de Deus. Levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Como o homem gosta de contender. É para falar de time de futebol e é para falar de política. É mentira? Não. É o meu time? Não. É o Lula ou é o Bolsonaro? E aí cai na briga. Não. É predestinação ou é livre-arbítrio? Aí cai no pau. Ou é porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou da Universal, eu sou da casa, e fica aquela guerra o tempo todo, mas não se humilham diante de Deus. Nós, como homens, estamos falhando.
estamos falhando, o Senhor está nos mandando. Para de brigar e vai orar. Para de entrar em contendas bestas. Vocês lembram de Paulo passando em Atenas? O que os gregos gostavam de fazer? Discutir. Eles gostavam de ficar filosofando, falando coisas da vida, falando das religiões, falando das filosofias, das coisas bobas, né? Tentando mostrar que tinham conhecimento, mas estavam vazios de Deus, porque não oram. Não oravam. Claro que não oravam porque não conheciam. E aí, se não oram porque não têm conhecimento, será que a igreja de Deus, os homens, têm conhecimento de Deus? Porque parece que vivem na mesma situação, em discussão bobas, de coisas fúteis, sem noção. Então, o Senhor está nos chamando a atenção. Homens, isso é para nós, homens que estamos aqui. Sem ira nem contenda, orando em todo lugar. Orar e se humilhar diante de Deus. Clamar a Deus, porque senão tudo que fazemos é em vão. E aí ele coloca as mulheres, que do mesmo modo, quando fala que do mesmo modo, ele está apontando lá para cima. Que assim como eu falei para os homens, eu falo para as mulheres também. Que elas também orem. Que elas tenham, e não só orem, mas olha só, ele fala, do mesmo modo as mulheres se ataviem, orem de forma honesta, de forma com pudor, em modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Eu não sou contra a mulher se arrumar, mas você já viu hoje, parece que é um desfile de moda de mulheres É engraçado que você vê, né, a internet e vê aquelas mulheres completamente, né, ataviadas, e já falta aparecer o nome do lugar onde elas estão se arrumando, né, o nome da bolsa que está usando, o comercial das coisas que estão fazendo, a produção. Aí você não olha nem o que ela está falando, você só olha para a produção da mulher. E eu vejo isso, às vezes as mulheres ficam, nossa, já viu o vestido dela? Porque a mulher gosta dessas coisas. Viu o sapato dela? Nossa, mas que sapato lindo. Olha, meu Deus do céu, mas olha que batom. Não é assim, eu estou mentindo. Não, claro que eu não estou mentindo. Por que Paulo falou isso para Timóteo? Porque mulher é assim. Então ele começa a corrigir tanto homem quanto mulher. Aprendam a fazer as coisas sem querer aparecer, sem querer criar confusão. Intercedam, orem por este mundo, orem por este país, orem pelos governantes. Parem de ficar discutindo com coisas tolas. Só existe um Salvador e um só Deus. E acabou. Orem, intercedam para que esses conheçam a Deus, para que eles conheçam e sejam salvos. E para que nós tenhamos a liberdade de pregar o Evangelho. E para que a gente tenha vida quieta, mesmo no meio de um monte de confusão. Mesmo que a gente esteja na Babilônia, mesmo que tentem travar a igreja, mesmo que amanhã cortem da gente a internet, ou seja lá o que for, cortem tudo, mas que a igreja continue sendo igreja, operosa, orando, estando diante de Deus. Em nome de Jesus. Mas, versículo 10, a gente termina, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras, com ações de graça. Para quê? Para que a igreja ela cresça em Deus. E na conclusão, deixa eu ver se eu leio mais um versículo aqui. Isso. Abre aí, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Foi o texto que eu coloquei hoje na casa. E depois, Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, que não possa compadecer-se, Jesus Cristo, homem, né? Das nossas fraquezas, é o único mediador. Então, nós temos um sacerdote que se compadece de nós, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo, homem,
versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança. Se entendemos que a graça veio de Jesus Cristo, se entendemos que Ele se compadeceu por nós, se entendemos que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, e esta graça nos alcançou, o que nós temos agora direito? De entrarmos, temos a confiança, de chegarmos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele está dizendo, orem, clamem, porque vocês têm acesso livre. Mas a gente não quer o acesso livre. A gente quer as confusões. Ele está falando, Jesus Cristo padeceu por vocês e agora vocês têm acesso livre. Então, estejam diante de Deus, clamando, porque é o tempo oportuno, Ele vai nos ajudar. Clamem. Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16, por todos os homens. Devemos orar. Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16. E esse é o nosso dever, olha só. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite, em nome do Senhor. Continua. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Mais um. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus feitos. E aí eu junto com o texto que eu li na semana retrasada, o justo é Cristo. E nós que fomos justificados na oração feita pelo justo, né, em nome do justo, ela será ouvida. Porque a oração que é feita simplesmente por ser feita, sem entender que Ele é o justo, não tem efeito. Porque nós oramos a Ele, clamamos a Ele, em nome dEle. Então a Bíblia nos diz que nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos ter a nossa vida disposta, com disposição, com ações de graça, diante de Deus, a fazer isso, a cumprir o nosso chamado, nisso, em oração e graça. Esta é a conclusão. O que Paulo diz para Timóteo, diz para aquela igreja, que aquela igreja precisa orar. E é o que nós falamos hoje. Porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, eles deixaram o primeiro amor. Eles tratavam muito bem da palavra de Deus, eles não permitiam que os falsos entrassem, não permitiam que os falsos apóstolos tomassem lugar, mas deixaram o primeiro amor. Não tem amor sem intimidade com Deus, não tem amor se não tiver disposição em se ajoelhar e se humilhar diante do Senhor. Não tem amor se não tiver oração por todos os homens, pelos governantes, não tem amor, porque só sabe amar aquele que se dá. E Jesus Cristo fez isso, ok? Jesus Cristo se deu por amor. E a gente deve fazer o mesmo. Amém?